Doutor, ontem à noite, como mostramos aqui, o ministro das Comunicações do governo Bolsonaro, Fábio Faria, fez uma denúncia muito grave que, segundo ele, já foi protocolada ao TSE, baseado em relatórios ali emitidos por duas empresas grandes de consultoria que checaram que 154 mil inserções de 30 segundos da campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro deixaram de ser veiculadas em rádios do Nordeste. Para a gente entender mais sobre essa situação, a gravidade do caso, juridicamente, o que pode acontecer caso realmente seja comprovado que houve uma articulação, como a campanha de Bolsonaro está alegando, né? O que pode acontecer juridicamente caso, então, seja aprovado uma ação orquestrada pelo PT? Olha, é uma acusação bastante grave, né? Caso fique demonstrado, fique provado que houve uma atuação orquestrada por uma das campanhas, trazendo ali uma união de uma cadeia de emissoras de rádio que tenham praticado essa ilegalidade. Isso, além das combinações criminais, porque as emissoras eventualmente deixarem de fazer a divulgação dos programas de rádio da propaganda eleitoral gratuita se constitui um crime. Então, além do aspecto criminal, isso poderá levar a uma medida de abuso dos meios de comunicação por parte da campanha que eventualmente tiver dado causa a isso, o que poderá levar à cassação do registro de candidatura do candidato beneficiado. No caso, segundo a denúncia, seria o ex-presidente Lula. Bom, doutor, chegando aqui, né, Paula Moraes falando agora, também tem algumas perguntas. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo seu tempo, pelos seus esclarecimentos. Realmente é um assunto muito importante, né, e a gente não está vendo, principalmente por muitos veículos, esse destaque aí dessa denúncia, que acaba sendo realmente uma denúncia muito grave, né? Se for realmente comprovado, como a própria campanha diz, como você trouxe essa informação, cabe até uma possível cassação dessa chapa. Se não for comprovado também, eu imagino que é uma denúncia que também vai ter reflexos muito ruins para o candidato, né, Jair Bolsonaro. E eu falo isso porque logo após essa denúncia, o próprio presidente, né, do TSE, Alexandre de Moraes, acabou criticando, né, a denúncia. A campanha aí do Bolsonaro diz que ele precisa, né, apresentar essa denúncia, que não houve provas, apesar dessas auditorias terem sido feitas, né. Eu queria entender a sua visão, né, se isso não serve como prova, se essa auditoria não são provas o suficiente, que tipo de provas, né, deveriam ser apresentadas, né, que o próprio ministro está argumentando, né, esses prejuízos aí que a campanha tem alegado não ter sido, né, veiculado essas comunicações, se somente esses documentos aí da auditoria não seriam suficientes, né, que tipo de provas faltariam aí, então, para o ministro Alexandre de Moraes? Olha, Paula, realmente concordo totalmente, é um caso extremamente grave. Seja qual for, né, o resultado, qual for o viés que se tenha, ele vai ter uma consequência grave. Seja no caso de, uma vez identificada a irregularidade, vai ter uma consequência gravíssima para a campanha do candidato Lula, e caso eventualmente fique claro que seria uma farsa ou algo que não tenha qualquer fundamento, vai sofrer uma grande consequência do ponto de vista criminal, inclusive, para a campanha do presidente Bolsonaro. Então, realmente é um fato que qualquer dos dois caminhos teremos consequências danosas para uma das partes. O que eu vejo nesse caso é o seguinte, de acordo com o despacho do ministro Alexandre de Moraes, não foi trazido no processo nenhum elemento probatório que dê o mínimo de segurança para a instauração desse procedimento. Então, pelo que consta, o material que foi juntado aos autos, ele é apenas um relatório que faz menções genéricas acerca da não veiculação daqueles materiais. Agora, é preciso que esse relatório, por exemplo, estabeleça elementos diretos. Olha, as veiculações que deveriam ter acontecido no dia tal, no bloco tal, no horário tal, não ocorreram. Eventualmente trazer algumas provas, alguns elementos disso, como gravações de áudio, no caso de rádios, né, gravações de áudio, elementos que possam demonstrar isso, mas, ao que me parece, realmente o que se tem é apenas um relatório genérico mencionando, fazendo a informação de que não houve veiculação.
o que, de fato, não tem elemento mínimo para o início de um processo, para o início de uma investigação. Inclusive, né? Quais seriam, então, as consequências? A gente falou aí, né, de uma possível consequência, caso realmente seja comprovado isso, né, de uma má-fé aí por parte de uma estratégia, vamos dizer assim, do concorrente. A gente falou exatamente, mas quais seriam as consequências para o, né, autor da denúncia, para a campanha aí do presidente Jair Bolsonaro, caso ele realmente não consiga aprovar ou que realmente aí o ministro, né, o TSE, não aceite essas provas, esses relatórios das empresas auditadas aí como provas? Quais seriam as consequências? Até porque a gente tem a eleição no domingo, existiria tempo hábil aí, exatamente, né, para recorrer. Ele tem um prazo até hoje para apresentar provas. O ministro disse que deve apresentar sim ainda hoje, mas vamos supor que o TSE não aceite, né? O que pode acontecer com a campanha de Jair Bolsonaro? Olha, o responsável por veicular essas informações, ele, né, pode ter cometido um crime e esse crime eventualmente vai ser apurado num processo judicial que vai se arrastar por bastante tempo. Então, não é nenhuma medida que vá ocorrer imediatamente. Evidentemente, caso não tenha elementos para justificar essa medida hoje, haja vista que é uma ação que não necessariamente precisa ser ingressada antes do período eleitoral, ela pode ser ingressada depois da data da eleição, por exemplo, evidentemente o autor da ação pode acabar desistindo da ação até para ter um pouco mais de tempo, para trazer um pouco mais de elemento probatório e aí sim ingressar com a medida. Vejamos que, nesse caso, não é nem necessário, né, que se tenha um conjunto tão enorme de elementos probatórios, mas que se tenha pelo menos uma indicação mínima, uma indicação segura de quando teria ocorrido essa irregularidade, né? Com elementos, olha, ocorreu na emissora tal, durante o bloco tal, no período tal, o mínimo de elementos que possam permitir que a Justiça Eleitoral faça essa investigação. É que realmente colocado de uma forma genérica, como constou desse relatório, acaba não dando margem mínima para a Justiça Eleitoral proceder a essa análise. Então, é importante, é essencial que para o ingresso dessa demanda se tenha elementos mais robustos para que possa, pelo menos, seguir a investigação. Agora, doutor, queria entender... O senhor disse que precisa ficar comprovado, porém, eu queria primeiro entender o que diz a lei das comunicações, baseado nessas leis ali, que tem um tempo ali que as rádios precisam, as emissoras, né, no modo geral, precisam ter gravadas essas propagandas, todos os dados com as inserções, com as datas, com o tempo, inclusive esse software usado ali para fazer essa varredura, em relação às auditorias, são até da Google, né, são grandes softwares que são ali de auditores bem sérios. Isso não seriam provas já suficientes caso o TSE fale que não aceite, mas não, a lei das comunicações que diz que é obrigatória que essas emissoras têm que registrar, fazer esses registros, já não está lá? Já não estão lá essas provas? Olha, essa questão da veiculação da propaganda eleitoral gratuita, você tem basicamente dois formatos de propaganda eleitoral. Um é propaganda em bloco, né, que é aquela propaganda em cadeia, né, que tem 2 vezes por dia, no rádio, na televisão. E você tem também a propaganda que ela é feita através das inserções, né? Para que a emissora de rádio ou para que o canal de televisão faça a veiculação devida dessas inserções, a campanha eleitoral ela tem que cumprir alguns requisitos para a disponibilização daquele material. E somente uma vez faça o cumprimento desses requisitos com relação à entrega do material dentro de um tempo mínimo estabelecido, com relação a condições técnicas do material, enfim, com relação a ele, as pessoas autorizadas para fazer o encaminhamento desse material. Então, você tem ali N requisitos. Uma vez cumprido esses requisitos, caso a emissora não faça a divulgação desse material, ela está incorrendo numa conduta criminosa, que poderá acabar redundando, inclusive, numa perda da concessão, né? Então, vejamos que é necessário que se faça uma avaliação efetiva, porque
por mais que você tenha um software e que esse software faça uma varredura e, eventualmente, ele não encontre determinada propaganda, não quer dizer, por exemplo, que o material foi encaminhado de forma correta, ou que foi cumprido um prazo para o encaminhamento do material. Então, tem alguns elementos que têm que ser apreciados. Tá? O fato é que um relatório como esse, ele é um relatório que, ele via de regra, ele vai ser considerado um elemento probatório, né? E vai ser considerado um elemento importante, haja vista ser uma empresa de auditoria e habilitada para esse tipo de análise. Agora, é preciso que esse relatório seja minimamente mais bem explicitado e não dizer de uma forma genérica que foi feita uma varredura com equipamentos e que não identificou aquelas inserções. Até porque, convenhamos, né? A gente está falando de uma prática criminosa muito significativa e me parece até um pouco difícil que se consiga juntar, unir aí um número tão grande de emissoras, né, dispostas a correr um risco, inclusive, de serem caçadas, né, de terem as suas autorizações, as suas concessões caçadas por conta de uma conduta criminal como essa. Então, é algo que realmente é seríssimo, é importantíssimo que seja averiguado. Agora, com elementos mínimos que possam permitir à Justiça Eleitoral uma investigação correta e adequada. Doutor, você tocou num ponto aí muito importante, né? A gente precisa aguardar essa investigação, saber, né, exatamente se houve uma má-fé também, né, em relação, como apresentou a campanha ali, a acusação de que as inserções não foram colocadas no ar, mas sem exatamente especificar se houve, né, uma ação orquestrada, né, mas coincidentemente é um número muito alto, né, para acontecer como se fosse uma coincidência em várias emissoras, não é um erro especificamente de uma ou duas, enfim, são várias emissoras. A minha pergunta em relação a essa questão, né? O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, deu prazo de 24 horas para essas provas serem apresentadas. Eu queria entender como que funciona o julgamento, né? Cabe somente a ele? É uma decisão realmente somente do presidente a avaliar essas provas, né? A gente entender exatamente como que é feita essa avaliação especificamente, o que prevê aí a lei, né? Numa situação como essa. Tá. Uma situação como essa, vejamos que o presidente, nesse caso, ele não está julgando a causa, né? Ele está apenas diante da falta de elementos mínimos para apreciação, determinando na forma da lei que em 24 horas se traga esses elementos de uma forma completa. E também, repito, que não há prejuízo para a campanha caso não consiga o fazer em 24 horas, porque esse tipo de ação ele pode ser ingressado depois, inclusive, então, pode-se dar um tempo aí para tentar unir mais elementos e depois entrar com a ação, não tem problema. Bom, uma decisão dessa, então vamos supor que a campanha tenha aí uma decisão negativa, olha, né, realmente não tem elemento mínimo, vou mandar para o arquivo. Uma situação como essa, ela pode ensejar um recurso por parte da campanha, de modo que essa causa seja apreciada, que essa recusa seja apreciada pelo plenário do tribunal. E aí sim o plenário do tribunal pode eventualmente confirmar aquela decisão ou não. Via de regra, de uma forma geral, no direito eleitoral, todas as decisões monocráticas, ou a imensa maioria delas, são passíveis de futura eventual confirmação ou futuro recurso ao pleno do tribunal. Então, uma situação como essa não vai acabar ficando restrita, né, ao presidente da corte, mas sim ela poderá ser compartilhada com os demais juízes que compõem o plenário do tribunal. Doutor Cristiano Vilela, especialista em direito eleitoral, a gente agradece aqui imensamente o seu tempo, seus esclarecimentos, para entendermos mais exatamente sobre essa denúncia que consideramos ser muito grave, sim. Muito obrigada, viu, doutor? Fico à disposição, é sempre um prazer fazer parte aqui da BMC News. Um forte abraço a todos. Muito obrigada.